Opa, tudo bem por aí? Por aqui falando e vamos caminhar mais um pouquinho aqui na nossa série de vídeos para a construção aí de uma aplicação web. Então no vídeo anterior, caso você tenha perdido ali, a gente tratou ali de cuidar dos primeiros passos ali, né? Entender um pouquinho mais sobre o HTML e tudo mais. E nesse aqui, vamos falar um pouquinho sobre CSS e também sobre JavaScript. Então se por acaso você não conhece muito HTML e perdeu o vídeo anterior, dá um pause aqui, volta lá, assiste, é bem importante, né, para a gente continuar aqui a nossa série. Então, todos os arquivos que eu for utilizar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você o link para você baixar, né, fazer o download aí de todo o material que a gente falar aqui hoje. Vou deixar também aqui os links para você me acompanhar tanto no canal do WhatsApp quanto no canal do Telegram. Ali você escolhe, então, qual dos canais ele me acompanhar, para receber conteúdos extras aqui que acabam não vindo para as minhas redes sociais. E claro, vou pedir para você deixar o seu like aí e também se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Tranquilo? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente já começar o nosso conteúdo. Então eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior, para você não confundir Microsoft Visual Studio com esse VS Code aqui. Então o Microsoft Visual Studio é uma IDE para você fazer compilação ali em várias linguagens, onde a gente geralmente utiliza para programar ali em .NET, etc. E o VS Code aqui, ele é um editor de código. Então ele é bem mais enxuto, né? Gratuito, etc. Então, só não confundir aí essas duas ferramentas. Então aqui com o Visual Studio Code aberto, eu vou abrir ali a nossa pastinha contendo ali os nossos arquivos que a gente trabalhou na aula anterior. Então vamos lá, File, Open Folder. Vou selecionar aqui a pastinha onde está aqui os arquivos, vou dar um selecionar. Ele já abriu aqui para a gente, ó, nossas pastinhas, com os dois arquivos aqui. Se eu clicar no index, ele abre. E se eu clicar aqui no esqueci senha, ele também abre o nosso arquivinho. Vou lá na minha pastinha, onde tem os nossos HTMLs, vou clicar duas vezes no index, para ele abrir aqui o arquivo no meu navegador padrão. No meu caso aqui é o Firefox. Então está aqui o nosso arquivinho aqui aberto. Vou deixando eles aqui um do lado do outro, só para facilitar aí a nossa visualização. Legal. Então, na primeira aula, a gente falou um pouco aqui sobre HTML, né, sobre algumas tags aqui, alguns atributos, né, aqui dessas tags, né, esses caras aqui. Falamos um pouquinho sobre formulários de HTML, etc. E assim tem mais dezenas e dezenas de outras tags aqui HTML também. A ideia não é a gente falar aqui de todas em um único vídeo, né? Então, conforme a gente for construindo aqui a nossa aplicação, a gente vai aprendendo, né, a utilizar essas tags aí. Eu acho mais legal aprender dessa forma, né? Aprender aí junto com a construção de algum tipo de aplicação real. Então, só para a gente relembrar, nós fizemos aqui uma tela de login. Quando eu clico no esqueci minha senha, ele leva a gente para uma tela de lembrete de senha. E se eu clico aqui no voltar, a gente volta aqui para a nossa tela de login. Então, esse aqui a gente viu bem os conceitos bem básicos aqui do HTML. E eu queria introduzir aqui agora os conceitos de CSS e depois trazer aqui também um pouquinho sobre JavaScript, que aí é a tríade básica aí para quem está criando qualquer tipo de aplicação na web, é entender um pouquinho de HTML, CSS e JavaScript. Então, HTML é o básico ali, onde contém, né, o esqueleto ali da nossa página. O CSS é um cara que entra para ajudar a gente na formatação ali das nossas telas, dos nossos objetos na tela, dos textos, etc. Depois o JavaScript entra para complementar e dar vida a tudo isso, validar nossas telas, consumir recursos lá em um back-end, enfim. Então ele entra aí para dar vida, né, a essa página nossa HTML que a princípio é estática. Legal? Mas vamos falar agora então aqui sobre o CSS. Então se a gente fosse pensar ali na internet, na popularização das páginas HTML lá no começo, né, o começo ali dos anos 2000, etc. Sempre que a gente quisesse criar uma página aqui HTML e quisesse customizar os objetos dentro dela, então vamos imaginar aqui a nossa tela de login, ó, que é a minha página index.html, que é essa que a gente está vendo aqui. Se eu quisesse, por exemplo, trocar aqui as cores desses dizeres aqui, login, para qualquer outra coisa, ou quisesse colocar uma borda nessa imagem, ou qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, se eu quisesse mudar aqui a cor, né, do texto desse login, por exemplo, vamos colocar aqui um style, igual, aí vamos colocar aqui color, que é a cor da fonte, 2 pontos, e aqui a gente coloca a cor que a gente quer. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse aqua aqui, ó. Vou dar um Ctrl S para salvar. Se eu vier aqui e dar um F5, ele mudou aqui o estilo aqui, né, desse meu texto. E assim sucessivamente com todos os outros objetos aqui, com todas as outras tags, né? Então se eu quisesse mudar o tamanho desse texto aqui embaixo, mudar aqui, colocar um canto arredondado nesse botão, mudar a cor de fundo aqui do nosso botão, etc. Então através dos atributos aqui eu ia estilizando, né, cada uma aí das nossas tags. E aí, entre outros problemas, um grande problema desse tipo de comportamento aqui, né, desse tipo de técnica, é que, imagina que você tenha no seu site aí, ou no seu sistema web, enfim,
sei lá, 20, 30 páginas web e você queira eventualmente mudar a cor do cabeçalho seu, que em todas as páginas, por exemplo, é da cor preta, você queira colocar na cor azul, por exemplo. Você teria que sair editando cada uma das páginas e acertando aí, né, todos esses atributos de cada uma dessas páginas, né? Então, o trabalho para você sair refazendo tudo isso, entre aspas, refatorando aí esse layout, é muito trabalhoso, porque esse estilo aí, ele acaba se repetindo em várias páginas e você simplesmente tem que ficar replicando esse código páginas, páginas e páginas. Então, imagina um software bem grande aí, né, um sistema web bem grande, com, sei lá, com centenas de páginas, a gente está lascado aqui para dar manutenção nesse tipo de coisa visual aqui. E é então que surgiu, para resolver esse e outros problemas, surgiu aí o recurso do CSS, né, que é o Cascading Style Sheets. Legal. Então, para a gente melhorar aqui um pouquinho, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou arrumar uma forma de estilizar as nossas tags aqui, sem que essa customização fique preso aqui a cada uma das tags, ó, tanto aqui no H1 ou aqui no body que nós fizemos, ó. Então, o que eu faço para não deixar fixo aqui essa codificação aqui, essa estilização? Dentro aqui da nossa tag head, ó, eu vou acrescentar um novo cara aqui, que é a nossa tag style. Então, eu abro aqui a tag style e fecho ela aqui embaixo. E dentro dessa tag style, aqui eu coloco as tags que eu quero estilizar e o estilo que eu quero para cada uma delas. Então, por exemplo, eu quero estilizar aqui a tag body. Ó. Então, eu coloco o nome da tag, abro aqui chaves e fecho chaves. Tudo que tiver aqui dentro vai ser exatamente o estilo que eu quero para a minha tag body. Ó. Então, eu vou remover esse cara daqui, ó, do meu body. Ó. Então, eu vou deixar ela sem formatação nenhuma aqui. E vou dar um Ctrl V aqui dentro. Ó, e vou deixar, aqui eu não preciso mais do estilo, eu coloco só direto aqui a propriedade que eu quero mudar. Ó. Então, o que eu estou dizendo aqui? Então, aqui eu abri uma tag estilo. Dentro dela, estou dizendo, olha, a tag body aqui da minha página vai ter background color exatamente essa cor aqui. Então, aqui eu poderia simplesmente mudar ela aqui para qualquer outra coisa, sei lá. Aqui, essa formatação de cores, ele aceita tanto as cores hexadecimais aqui, né, dessa forma aqui, ou em alguns casos, algumas cores prontas, né, onde a gente pode colocar, por exemplo, assim, ó, red. Ele vai converter essa cor red aqui para aquilo que precisa ser convertido. Então, se eu der um Ctrl S aqui, vier aqui e der um F5, a gente vai ver que ele já mudou aqui o background de todo o body, né, de todo o corpo aqui da nossa página, olha só. Então, agora, o meu body não está sendo mais estilizado pela tag dele aqui, está sendo estilizado pelo meu estilo aqui, que eu declarei aqui em cima. Ó. Legal? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar àquela cor original. Vamos dar um F5 aqui de novo. Voltou aqui ao nosso tom de cinza. Legal, vou fazer a mesma coisa aqui com a nossa tag H1. Ó. Então eu coloquei aqui um color aqua para ela. Ó. Então vamos lá. Vou dar aqui, colocar a tag que eu quero. Então vamos estilizar a tag H1. Abro as chaves aqui. E aqui dentro eu vou colocar o que eu quero mudar. Que no caso aqui é a cor. Ó. Então eu vou remover daqui. Removo toda essa estilização aqui embaixo. Deixo só o H1. E vou dar um Ctrl V aqui dentro. Ó. E aí em vez de aqua, vamos colocar aqui alguma outra coisa. Vamos colocar aqui, por exemplo, gray, ó, uma tonalidade de cinza ali. Ó. Vou dar um Ctrl S. Se eu vier aqui e der um F5, ó, agora todo o meu head aqui, né, todos os meus H1s que eu tivesse na página, automaticamente já seriam estilizados com essa regrinha que a gente colocou aqui. Ó. E aqui eu posso estilizar outras coisas também, como por exemplo, font size. Ó. Então, font size, 2 pontos, vou colocar aqui, por exemplo, 50 pixels. Ó. Vou dar um Ctrl S, F5, e ele já aumentou aqui para a gente. Ó. Poderia mudar a fonte, ó, font family. E aí vou colocar aqui, por exemplo, alguma que ele sugeriu aqui, uma Lucida Sans aqui. Ó. Vou dar um Enter, ele já preenche aqui para mim. Ó. Ele vai tentar achar essa fonte aí no seu micro. Se não achar, ele tenta aplicar essa. Se não achar, ele aplica essa. Ele vai tentando procurar aqui as fontes até chegar no Verdana. Então ele vai tentando capturar essas fontes aí na sua máquina. Ctrl S, se eu vier aqui e der um F5, já mudou aqui o login, olha só. Então com isso a gente vai estilizando cada uma das tags aí. Simplesmente colocando o nome da tag, abrindo aqui a chave e estilizando aqui dentro e fechando a chave depois. Então com isso a gente vai criando aqui as formatações, né, para os nossos objetos aqui.
Mas aí, aqui a gente melhorou um pouco, porque ao invés de a gente sair caçando as tags e as formatações aqui dentro do body, a gente centralizou elas todas aqui em cima. Só que aqui a gente ainda continua com aquele problema que se eu tiver 20, 30, 50 páginas, eu teria que ficar entrando página por página e corrigindo, né, as formatações aqui em cima. Então com isso a gente vai melhorar isso um pouco, removendo, né, e deixando de usar esse CSS interno aqui das páginas para usar um CSS externo. Então a gente vai criar um arquivo CSS e todas as nossas páginas vão fazer uso desse arquivo CSS. Então, com isso, uma vez que eu mudo essa estilização nesse meu arquivo CSS, todas as páginas que estão linkadas com esse arquivo automaticamente já vão sofrer essa alteração. Então, é um jeito muito mais inteligente aí da gente trabalhar. Legal? Então, deixa eu só abrir aqui o Esqueci Minha Senha, a outra página. Ó. Só para ver, ó, aqui nós também temos um H1, ó, que seria esse exemplo que eu dei. Né? Então, aqui eu já estilizei o meu header para login aqui, desse jeito. Se eu vier aqui no Esqueci a Senha, o header dessa página aqui já está completamente diferente. Então a gente teria que vir aqui e aplicar todos aqueles estilos lá. Seria basicamente vir aqui, ó, copiar esse style, vir aqui dentro do head, ó, dar um Ctrl V, salvar. Se eu der um F5 aqui, ele já faria a estilização aqui também. Legal. Mas agora vamos ver como que a gente faz para deixar essa formatação de forma externa e não mais interna dentro de cada um dos arquivos aqui HTML. Ó. Vamos lá. Primeiro passo, vou selecionar aqui a minha pastinha de fontes, né, onde está todas as nossas coisas, e vou criar aqui uma nova pasta. Ó. Vou chamar esse cara aqui de CSS. Ó. Então, eu tenho uma pastinha CSS aqui. E dentro aqui do CSS, vou criar aqui um novo arquivo chamado style.css. Aí é bem importante lembrar de colocar a formatação .css aqui nesse arquivo, para o navegador entender que isso aqui é uma folha de estilo, etc. Então, dentro da pastinha CSS, eu joguei um style.css. Vou lá no nosso index.html e vou copiar, né, vou recortar toda essa formatação daqui. Ó. Vou vir aqui no nosso style.css e vou dar um Ctrl V aqui dentro. Deixa eu só voltar aqui, formatar desse jeito aqui, bonitinho. Só dar os tabs aqui, beleza. Vou salvar esse cara. Então, ó, salvei esse cara aqui. Se eu voltar aqui no meu index.html e salvar esse cara também, se eu der um voltar para o login aqui, ó, a gente vai ver que a gente perdeu totalmente aqui a nossa formatação. Ó. Isso aqui aconteceu porque eu simplesmente removi aqui os meus estilos aqui da página principal e não linkei essa minha página com o meu novo arquivo aqui de estilização, o style.css. Então, o meu index aqui não sabe que esse arquivo aqui existe. Então, para isso, a gente precisa linkar os dois arquivos. Linkar o meu arquivo HTML com o meu .css lá. Ó. Então, para fazer o link, eu venho aqui onde eu tinha a minha tag style. E aqui eu vou inserir uma nova tag, que é uma tag de link. Ó. Então, aqui no VS Code, eu digito link e dou um Enter. Ele já preenche para mim. Ó. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, o navegador vai começar a interpretar aqui essas linhas. A hora que chegar nessa linha de link, ele fala, opa, isso aqui é alguma referência externa. Referência de qual tipo? Ah, tá, é um style sheet. Ó. Então, é um arquivo de formatação de texto. E de onde que ele vai pegar isso aqui? É aqui o que a gente colocar nessa referência. Então, ele vai estar lá dentro da nossa pastinha CSS barra style.css. Então, agora eu fiz o link entre o meu arquivo HTML e o meu style.css. Dessa forma que a gente faz. Ó. Se eu der aqui um Ctrl S, se eu salvar isso aqui, voltar aqui e der um F5, ele já refez aí a formatação para mim. Ó. Então, lembra só, né, que você tem que salvar, né? Salva o teu style CSS aí com as alterações que você fez, né? E salva também o teu index.html, dá um F5 aqui e ele vai puxar lá. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou copiar esse link aqui, fazer a mesma coisa aqui no Esqueci a Senha. Ó. Então eu vou remover esse style aqui, vou dar um Ctrl V, então eu linkei aqui o meu Esqueci a Senha HTML com o nosso estilo, vou remover aqui essa formatação forçada aqui no body, ó. Legal. Então, dentro aqui do HTML não tem mais nenhuma formatação, olha só. Eu vou dar aqui um Ctrl S. Quando eu clicar aqui no Esqueci Minha Senha, o header aqui, ó, o H1, né, o lembrete de senha também já está formatado, porque ele está puxando as informações aqui do nosso style. Então aqui, ambas as páginas já estão lendo as informações que estão aqui dentro.
que a gente ganha com isso? Então, basicamente, ó, imagina que chega alguma hora, você quer fazer alguma revisão no estilo aí do seu sistema, né? Ou do seu site, você quer mudar aí o fundo das páginas. Você não quer mais ele nesse tom de cinza, você quer mudar ele para qualquer outra coisa. Então, aqui no VS Code, só de eu colocar o mouse em cima aqui da cor, ó, ele já traz aqui uma paletinha para a gente escolher. Vamos escolher qualquer outra coisa aqui só para testar. Ó. Então, vai ser um tom um pouco mais escuro, assim, ó. Um cinza um pouco mais escuro. Ele já mudou para lá. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Ó. Então eu estou editando o meu arquivinho CSS. Ó. A partir de agora, se eu der um F5 aqui, ó, todas as páginas que usam ele ó, já vão sofrer essa alteração. Então com isso, se você tem lá 50, 100 páginas, você mudando uma única linha aqui no seu arquivo CSS, automaticamente essas páginas já vão refletir aí essa nossa alteração. Então é uma forma bem interessante de a gente trabalhar. Deixa eu só voltar aqui. Nesse esquema aí de formatação. Outra coisa que é legal aqui é o seguinte, então imagine que você já tenha suas várias páginas, né, uma página contendo um monte de código aqui, e de repente você tenta abrir aqui essa sua página, e você percebe que ela não está formatada, e por algum motivo você eventualmente veio aqui e digitou um style 2 aqui, ó, e acabou não percebendo isso daí. Então eu vou salvar, vou dar aqui um F5, e a tua página vai perder aqui a formatação. Então percebe que o fato dele não conseguir achar esse arquivo não dá nenhum erro na página. O navegador continua tentando renderizar a página aqui para você, só que ele não vai conseguir obter lá as formatações. Então ele vai trazer a formatação padrão aqui que o navegador consegue renderizar. E aqui existem algumas formas de você conseguir descobrir o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, eu vou maximizar aqui o navegador. Aqui eu estou usando o Firefox, mas do Chrome aqui é exatamente da mesma forma. Então, com o navegador aberto, eu vou apertar aqui F12, que vai me trazer aqui essas ferramentas que vão ajudar a gente a trabalhar. Se eu der F12 novamente, ela fecha. Ó. E aí, dependendo de como está o seu navegador, ela pode ter aparecido de outras formas aqui. Ó. Então, através dessas reticências aqui, ela pode ter aparecido aqui do lado e etc. Eu vou colocar ela para aparecer embaixo. Ó. Ou você pode vir aqui, ó, menuzinho, desenvolvimento web, e aqui tem o console de navegador, ó, e aqui você tem o ferramentas de desenvolvedor, ou Ctrl Shift I, que ele abre ali aquela mesma coisa. Ó. Então o F12 aqui. Ó. No Chrome é exatamente a mesma coisa. Então estou aqui no Chrome, vou dar um F12, ele também abre ali as ferramentas. Ó. Ou você pode vir aqui no menu, mais ferramentas e ferramentas do desenvolvedor. Ó. Então ele vai abrir essa mesma ferramenta aí que o atalho do F12 traz. Então tá aí no Firefox e no Chrome como é que funciona. Então vamos lá, vou dar um F12 aqui. E a gente vai ver que aqui embaixo ó, ele já trouxe para a gente ó, todo o conteúdo do HTML aqui nessa abinha Inspector. Ó. Então, se você vai expandindo aqui, você consegue visualizar todo o código HTML da página. Ó. Então, eventualmente, se você quiser inspecionar um determinado elemento, se você clicar nessa setinha aqui e clicar sobre o elemento, ó, ele já te leva para aquele elemento específico, para você dar uma olhada como que ele está aqui. Então, quando a gente tem aqui um monte de elementos, se a gente quer eventualmente entrar em alguma página, entender como que aquele programador fez aquela formatação, através desse recurso aqui que a gente consegue ver isso daí. Ó. Por exemplo, vamos abrir aqui a página do Google. Ó. Vamos imaginar que a gente queira fazer o nosso edit exatamente como ele fez aqui. Ó. Então, posso vir direto aqui, dar um botão direito e dar um inspecionar elemento, ou F12, ele vai trazer as ferramentas, clico aqui na setinha, levo aqui até o elemento que eu quero, o meu input. Ó. Então, ele vai trazer exatamente, vai selecionar aqui o input, e do ladinho aqui ele vai trazer toda a formatação do CSS ó, que ele utilizou para montar esse input do jeito que a gente está vendo. Ó. E aqui eu consigo ir desabilitando algumas coisas para eu ir vendo. Por exemplo, esse border aqui, ó, o border está none. Ó. Se eu desabilitar esse cara, ó, ele já vai voltar o border aqui para a gente ver. Ó. Então por aqui você consegue ter uma ideia aí como que o pessoal tem feito aí para montar os layouts e etc. Então essas aqui são as ferramentas aí que ajudam nós desenvolvedores aí. Deixa eu voltar aqui o meu estilo novamente aqui. Para o Style CSS. Vamos salvar, vamos dar um refresh. Ele voltou aqui a nossa formatação. Outra coisa que é importante a gente entender aqui quando a gente está fazendo a formatação através de CSS externos aqui é o seguinte. Por mais que aqui no meu CSS externo eu tenha, por exemplo, aqui no nosso header, no H1, eu esteja dizendo aqui que a cor dele aqui é cinza, mas se aqui dentro da página, dentro aqui do nosso H1, eu voltar aqui e colocar o estilo aqui, forçar esse estilo, ó,
Então, vou colocar aqui, por exemplo, green. Ó. Então, dentro da minha página está aqui o H1 é green, mas lá no meu estilo o H1 é gray. Ó. Se eu der um F5, a gente vai perceber que a estilização que está local aqui dentro da tag, ela é mandatória, ou seja, ela vai sobrescrever qualquer tipo de estilização que eu estiver fazendo através do meu arquivo externo. Ó. Então, se eventualmente você estiver fazendo aí e não estiver dando certo, checa para ver se você não esqueceu aí alguma formatação direto aqui na sua tag. Ó. Beleza? Então isso é bem importante entender aí também. Vamos só cair agora aqui no nosso CSS, vamos só entender um pouquinho da estrutura desse cara aqui. Ó. Então se a gente for olhar o que a gente está fazendo aqui, basicamente a sintaxe aqui do nosso CSS é o seguinte, ó, a gente vai ter sempre aqui um seletor, vou abrir aqui as chaves, a gente vai ter aqui sempre as nossas propriedades, ó. E aí vão ter os dois pontos e aqui o valor e sempre fechando cada uma delas com um ponto e vírgula. Então aqui na verdade propriedade D. Então seria sempre isso aqui que a gente vai ter. Ó. E aqui eu posso repetir várias propriedades, né? Então essa é basicamente a sintaxe aí. Vou ter sempre aqui em cima um seletor que vai indicar qual é o item aqui que eu estou querendo fazer a estilização. Depois eu vou abrir aqui as minhas chaves, vou ter a propriedade e o valor dela. A propriedade e o valor, sempre finalizando com ponto e vírgula aqui e fecho as chaves aqui no final. Então, trocando aqui em miúdos, basicamente esse cara aqui é quem que a gente quer mudar, esse cara aqui é o que a gente vai mudar e esse cara aqui é o que ele vai se tornar. Então, esse aí é o triozinho aí. Quem, o que a gente vai mudar e o que ele vai se tornar. É basicamente isso aí que a gente tem aqui nessa nossa sintaxe. E aqui só para a gente fazer mais alguns exemplinhos aqui de formatação, principalmente de imagem, vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma nova aba no navegador, vou fazer o download aqui de um cadeado, por exemplo, esse cara aqui, ó, que é uma imagem quadrada com esse fundo azul. Ó. Então, vir aqui, salvar a imagem como, vou salvar aqui na nossa pastinha dos fontes, dentro de images, vou salvar esse cara aqui como lock. Vou dar um salvar. Então, se a gente for ler aqui as pastinhas, dentro de images, agora a gente tem o nosso perfil e tem aqui o lock. Eu vou remover o perfil e vou usar aqui o lock aqui na nossa codificação. Ó. Então, vamos lá no meu index e aqui no nosso image, ao invés de eu usar perfil, vou passar a usar o lock aqui agora. Então, vou dar um Ctrl S. Então, vamos lá na nossa página, vou dar aqui um F5. A gente passou a utilizar agora o nosso cadeadinho aqui. Legal. Então, vamos imaginar que eu queira manter aquele mesmo aspecto, aquela formataçãozinha, para deixar esse meu cadeado aqui arredondado. Ó. Então, eu quero arredondar aqui essas bordas para continuar exatamente como a gente estava. Então, ó, e vou remover aqui ó, essa largura, ó, esse widget de 100 aqui do meu IMG. Ó. Então, tudo isso vai ser feito lá no nosso arquivo CSS. Ó. Então, se eu salvar e der um refresh, ele já aumentou. Ó. Legal. Vamos lá no image. Então, ó, vamos jogar aqui o nosso seletor. Então, eu quero trabalhar com a minha tag img, vou abrir aqui e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a mesma largura, então ó, widget, 100 pixels, né, que eu preciso colocar aqui a unidade, né, então 100 px, se eu vier aqui e voltar e der um F5, ele voltou ali no tamanho que eu quero. Legal. E aqui tem uma propriedade chamada border radius, ó. Então border radius, e vamos colocar aqui, por exemplo, 20 px também. Ó. Vou salvar, vamos dar o F5 para ver o que aconteceu. Ele já começou a arredondar aqui para a gente. Ó. Então, quanto mais eu for aumentando aqui, mais ele vai deixar ali com o aspecto arredondado, olha só. Legal, então chegamos aqui na propriedade que a gente quer. Ó. Então, tem 100 de largura e o arredondamento de borda aqui com 50 pixels. Aí, vamos imaginar que você queira aqui embaixo, depois de esquecer a minha senha aqui, você querer colocar aí o logotipo da sua empresa, o logotipo do seu sistema, enfim. Então vamos voltar aqui no index. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui um arquivo que eu tenho. E aqui na nossa pastinha de imagens, vou dar um Ctrl V do logo aqui do 99 Coders. Ó. Então 99coders.png. Então volta lá. Então estou aqui no meu index. Depois que eu fechei aqui o meu form, ó, eu vou vir aqui e vou jogar uma nova imagem. Então, eu vou até vou quebrar aqui algumas linhas, ó. Então, vou jogar aqui alguns BRs. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Deixa eu dar até mais um aqui, ó.
quebrar umas 3 linhas e aqui vou trazer a imagem que é 99coders.png. E no Alt aqui 99coders. Vou salvar. Se eu voltar aqui e der um F5, passou a aparecer aqui embaixo a minha imagenzinha do 99coders. Só que aqui vai acontecer uma coisa, que é exatamente por isso que eu trouxe essa imagem aqui para baixo, que é o seguinte. Esses dois caras aqui usam a tag IMG para ser renderizado aqui na tela. E aqui no nosso estilo, a gente está vindo aqui e está falando, olha, todas as imagens eu quero que fiquem com esse aspecto aqui. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, aumentar um pouquinho esse cara aqui, falar que eu quero ele do tamanho 300, por exemplo, se eu salvar e der aqui um F5, a gente vai ver que tanto aqui quanto aqui já vai mudar. Ó. Ele mudou aqui o cadeado e mudou também aqui embaixo a tag, a imagem do 99coders, olha só. Isso está acontecendo porque eu estou simplesmente fazendo aqui a formatação pelo seletor IMG. Ó. Então todas as imagens, todas as tags IMG vão sofrer essa alteração aqui. Então vamos salvar, vamos dar um refresh novamente aqui para a gente voltar. Legal, e como que a gente faz para resolver esse tipo de problema? E aí, para resolver, entra o conceito de seletor de classes aqui. E aí, sim, não confunda classe aqui com orientação a objeto, né? Classe de objetos, enfim, aqui é uma outra coisa. Então, para resolver esse cara aqui, a gente vai entrar com o conceito de seletor de classes aqui. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu queira diminuir aqui o tamanho do meu 99coders aqui embaixo. Ó. Então, volto aqui no meu index, e aqui embaixo, ó, dentro da minha tag MG do 99coders, eu vou acrescentar um novo carinha aqui, que é esse class aqui. Ó. E aí aqui dentro desse atributo, eu posso dar o nome de alguma classe de estilo que eu vou criar aqui. Então, por exemplo, esse cara aqui é o meu logo. Então, eu vou chamar essa minha classe aqui de logotipo. Ó. E aí eu já vou aproveitar e já jogar aqui um atributo class aqui também, para eu já estilizar aqui o meu ícone do header. Ó. Então, eu posso chamar aqui, por exemplo, de ícone header, sei lá, alguma coisa do tipo, ó, que é o ícone que vem imediatamente abaixo do header, enfim. Esse nome aqui você dá aquilo que você quiser. Ó. Legal? Tem uma classe chamada ícone header e a outra chamada logotipo. Então, vou salvar aqui. Volta lá no nosso estilo CSS e agora eu vou comentar esse trecho aqui. Ó. E para eu fazer comentários aqui dentro do CSS, eu faço um barra asterisco e no final aqui um asterisco barra para fechar. Ó. Então, todo esse nosso IMG agora está comentado, né? Ele vai ignorar o que está aqui dentro. Legal? Então, ó, quando eu quero estilizar alguma tag HTML, eu simplesmente venho aqui e coloco o nome da tag aqui e abro aqui as chaves. Quando eu estou trabalhando com estilização através de classes, eu sempre coloco um ponto e coloco o nome da classe. Então, ponto logotipo, por exemplo. E aí abro aqui as minhas chaves exatamente como a gente já tinha feito. Ó. Então, se eu voltar lá no index, tem aqui exatamente esse nome aqui. Eu vim aqui e coloquei ela aqui. E aí eu vou só copiar aqui, ó, que eu quero que o meu logotipo, minha classe logotipo, tenha o tamanho de 50 pixels, por exemplo. E a nossa outra classe aqui, ó, de estilização é esse ícone header aqui. Ó. Então, eu venho aqui, vou criar uma nova aqui, ó, vou colocar ponto, ícone header, vou abrir aqui as chaves e aqui vou estilizar do jeito que eu quero. Por exemplo, vou colocar aqui a largura e a borda arredondada também. Ó. Deixa eu copiar aqui. Ctrl V. Então eu vou jogar aqui, sei lá, tamanho de 80, exatamente como a gente tinha feito aqui. Ó. Se eu salvar aqui agora, salvar o index aqui também, eu vou vir aqui e tentar dar um F5. A gente vai ver que ó, ele voltou a ficar arredondado e menorzinho aqui. E a parte de baixo aqui a gente conseguiu fazer ela ficar menor. Ó. Então com isso agora eu tornei as coisas independentes. Ó. A formatação desse meu image aqui está sendo através dessa classe ícone header, que é esse cara aqui. Ó. Então quando eu editar aqui dentro, todo mundo que usar a minha classe chamada ícone header vai sofrer essa alteração na aplicação inteira. A mesma coisa o logotipo. Então imagina que em todas as minhas páginas, no rodapé dela aqui, eu queira colocar o logotipo da minha empresa. Então basta aqui, em todas as páginas, sempre que eu utilizar a tag IMG, eu utilize a class logotipo. Que aí
ela vai sofrer as alterações e a customização que eu colocar dentro aqui dessa logotipo. Ó. Então a diferença quando eu estou trabalhando com estilização de tags e estilização de classes, basicamente é o nome aqui. Ó. Então, quando é uma tag, eu não coloco o ponto no começo, coloco direto a minha tag. Quando eu estou formatando aí através das classes, eu coloco um ponto e aí o nome da minha classe. E aí, com isso agora eu fico tranquilo para poder mudar aqui sem que uma interfira, né, na formatação da outra. Então vamos só voltar aqui o nosso logotipo do header para 100, ó, ou 120 para ficar um pouquinho maior. Vou salvar. Quando eu der o refresh, você vai ver que vai mudar só o cadeado e não vai mudar nada aqui embaixo. Ó. F5. Então tá lá, mudou aqui em cima e não mudou aqui embaixo. Beleza? Vou só deixar o tamanho 100, que é o que estava antes. Ó. Legal. E aí eu vou trazer só aqui uma outra forma de a gente poder fazer a estilização, que é através dos IDs das nossas tags ali. Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Imaginar que esse meu IMG aqui, ao invés de eu querer estilizar ele pela classe, eu quero estilizar ele por esse ID que eu estou dizendo. Então aqui basicamente eu vou dar um ID, vou dar um nome aqui para esse meu objeto. Então esse cara aqui vai ser o meu objeto chamado imagem header, por exemplo. Então esse é o nome, esse é o ID desse meu objeto. Como se fosse ali o name dele, né? Então o ideal é que esse name aqui nunca se repetisse. Agora se eu salvar aqui e der um F5, a gente já vai ver que a gente perdeu aqui a formatação dele. Porque a gente removeu aqui o nosso class. E a gente deu aqui um nome para essa minha tag, o ID dela é o imagem header. Então como que eu faria para eu estilizar essa minha tag aqui através do ID dela e não mais agora pela classe dela? Volta lá no Styles. O que a gente vai mudar aqui é o seguinte. Ó. Eu vou copiar aqui o meu ícone header que a gente estava utilizando. Vou colar aqui embaixo. E aqui o que a gente vai mudar é, em vez de colocar o ponto, eu coloco aqui o hashtag. Ó. Então com isso eu estou dizendo aqui para a minha estilização que sempre que eu achar alguma tag lá que tenha esse ID aqui, você vai e coloca essa estilização. Deixa eu só copiar aqui o ID que eu coloquei, ó, que é imagem header. Ctrl C, vem para cá. Ctrl V aqui, ó. Então vamos salvar. Se eu vier aqui e der o F5, a gente vai ver que ele volta a fazer a formatação correta. Ó. Então essas são aí as três diferenças. Ó. Quando eu quero formatar através da tag HTML, eu não coloco nada, eu coloco simplesmente a tag. Quando eu quero formatar aí, através de uma classe, eu coloco o ponto e o nome da classe. E se eu quiser ser mais específico e alterar somente aquele objeto pelo ID dele, eu coloco o hashtag e o ID daquele objeto. Então essas são as três formas aí de a gente flexibilizar bastante aí as estilizações aí nas nossas páginas HTML. Então a gente usa classe aqui quando a gente quer aplicar os estilos para um grupo, né, de elementos e usa estilização pelo ID quando a gente quer personalizar um elemento específico, né? Aquele elemento específico. E aí nessa hora você pode estar pensando, poxa vida, mas eu vou ter um maior trabalhão para construir todas as minhas estilizações aqui de todos os meus objetos e tal. Então fica tranquilo que a gente consegue baixar alguns frameworks aí que já trazem para a gente aqui um projetinho de estilo básico aqui, onde a gente já vai usar alguma coisa pronta, né? E a gente não precisa criar do zero todas essas estilizações aqui, etc. Provavelmente a gente vai utilizar aqui o Bootstrap, né, que é muito utilizado aí por aplicações web aí, mundo afora. Então a gente vai ver como é fácil, a gente vai importar um CSS que eles disponibilizam para a gente lá, e a gente simplesmente vai sair colocando aqui as nossas classes, e as coisas já vão aparecer magicamente aqui na tela, formatadas e bonitinhas aqui para a gente. Vai ser bem interessante aqui, é que eu preciso trazer esse conceito básico aqui para você entender como funciona essa estilização aqui, né? Isso é bem importante aí você entender aqui o básico de como as coisas funcionam. Um outro conceito que é importante a gente entender aqui é que a gente pode aplicar mais de um estilo de classe para o mesmo item aqui, para a mesma tag. Por exemplo, vamos brincar um pouquinho agora aqui com o nosso botão fazer login aqui, ó, com o nosso input submit aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma class para ele também. E ele vai ser da classe chamada btn, só btn. Então vamos lá, já vou salvar aqui. Venho aqui no estilo, então vamos criar aqui uma nova classe chamada btn. Então eu começo com o ponto, né? Já que é uma classe ali de estilização. E vou começar com a cor de fundo, né? Então background color. Vou colocar aqui green. Então vou pegar esse
cara aqui. Se eu salvar e tentar atualizar minha tela aqui, já vai ver que o botão já ficou verdinho. Ó. Aí vamos fazer uma estilização aqui do border radius. Ó. Vamos arredondar um pouquinho a borda ali. Vamos colocar, sei lá, 5 pixels aqui de arredondamento de borda. Ó. Vamos salvar, dar um F5. Já arredondou um pouquinho ali. Vamos colocar aqui uma altura. Então, uma altura height aqui de pelo menos ali uns 25 pixels. Vamos salvar e atualizar. E assim a gente vai formatando, talvez um pouquinho mais. Ó. Vamos botar 30 de altura. E a largura mínima, então largura mínima, min width, vai ser, por exemplo, 150 pixels. Vamos dar aqui um F5. Vamos mudar para 130. F5. Legal. Vamos mudar a cor dele aqui. Color. A cor do texto, né? Então vai ser white. Salvar. F5. Então tá vendo? A gente vai fazendo aí as nossas customizações. Ó, vamos mexer com a borda. Vamos deixar ele sem borda nenhuma. Então border 0 pixel. Então eu não quero borda nenhuma. Vamos salvar. Vamos deixar o botão flat para ver. Ó. Então tá aí o nosso botão. Legal. Aí vamos imaginar que agora eu quisesse colocar embaixo desse meu botão submit aí, eu quisesse ter do lado dele aqui algum botão para poder resetar os campos aqui. Que a gente vem aqui no tipo do comando, ó, no tipo do input, e muda aqui para o tipo reset. Ó. Então, e aí eu vou mexer aqui, colocar limpar campos, só para a gente ver. E vou colocar a mesma estilização aqui de classe, ó, que é o meu BTN. Ó. Vou salvar. Vou dar aqui um F5. Então tá lá. Ó. Esse limpar campos é basicamente isso aqui. Ó. Se eu digitei alguma coisa, eu dou um limpar campos, ele vai e automaticamente zera para a gente aqui o formulário. Ó. É basicamente esse tipo aí que ele faz. Legal. Só que aí, vamos imaginar que eu não gostaria que ele ficasse com o fundo verde. Né? Fundo verde geralmente traz ali a impressão de alguma coisa que a gente vai salvar, que a gente vai enviar. Vamos colocar esse cara aqui, por exemplo, com um fundo branco aqui, ó. Um fundo cinzinha clarinho, enfim, para diferenciar bem aqui do nosso fazer login, ó. Do jeito que a gente tem feito até agora, o que eu teria que fazer, ó? Teria que copiar essa minha classe, colar ela aqui embaixo, vou dar um nome aqui de btn, sei lá, white, por exemplo, ó. Teria que vir aqui e mudar a cor de fundo dele, ó, para white. E aí teria que mudar a cor da fonte, senão a gente não vai conseguir enxergar ela aqui. E aqui poderia colocar aqui uma fonte cinza, ó, gray. Então se eu salvar, voltar para cá, e aí mudo aqui o meu reset para a nossa classe btn white, ó, vou salvar aqui também, vou dar um F5. Então nós mudamos, ó, e personalizamos aqui agora o nosso botão limpar com a outra classe, ó. Só que você percebe, e aí agora que eu vou introduzir a parte da gente combinar, né, mais de uma classe de estilização, que é o seguinte. Então isso aqui, na verdade, é um problema para a gente. Problema não, na verdade a gente deixa a coisa mais verborrágica aqui, né? A gente digita muito mais a estilização do que a gente precisa aqui. Por quê? Você concorda que um botão, algumas propriedades de um botão, vão ser sempre comum entre eles? Por exemplo, o arredondamento da borda, a altura, a largura mínima, ó. Essa borda zero aqui. Então, pelo menos essas 4 propriedades aqui de estilização são comuns aqui para ambos os caras. E do jeito que nós fizemos, a gente tem que ficar repetindo essas mesmas customizações aqui para estilos diferentes. Ó. Então, como que a gente resolveria isso? A gente resolveria isso criando uma classe de estilização que seria que a gente poderia juntar mais de uma para estilizar os nossos objetos. Como seria isso? Poderia fazer o seguinte, ó. Essas propriedades que são comuns para todos os botões, eu poderia manter ela na nossa classe btn, já que btn é comum, né? É uma classe genérica aqui que vai servir para todos os botões. Ó. Então, fica o border radius, fica o height, fica a largura, a cor não vem para cá, a borda zerada vem e o background color não vem para cá. Então, com isso, eu tenho uma estilização básica para qualquer botão que eu precisar, eu uso btn. E aí, na hora de eu estilizar, se eu quero um botão branco ou se eu quero aqui um botão, por exemplo, ó, vamos estilizar primeiro o botão branco aqui. Então, eu ficaria só as demais aqui, ó. Então, aí aqui eu customizaria a cor da minha fonte cinza e o fundo branco. E poderia fazer aqui, ó,
um outro botão, que é o meu BTN Green, onde eu colocaria aqui que a cor da fonte é white e a cor de fundo aqui é green, por exemplo. Então, ó, aqui dentro do meu BTN Green, eu só estou estilizando exatamente aquilo que é importante para eu tornar as coisas compatíveis com o meu botão Green. Aqui é a mesma coisa, eu só estou ajustando as propriedades para tornar o meu botão compatível com o meu botão branco. Ó. E tudo que é comum entre qualquer botão, eu uso a BTN. E como que eu faço para combinar esses caras lá? Então vamos lá no meu index, olha só como é que faz. Ó. Todo meu botão submit, que é o green, eu coloco. Bom, ele vai pertencer à minha classe BTN. E além do BTN, ele também vai aplicar os estilos do meu BTN green. Ó. Então é assim que eu faço. Ó. Eu coloco a primeira classe que ele vai herdar aqui, herdar entre aspas, né? Que ele vai obedecer. Então ele vai fazer a estilização do BTN e também vai fazer a estilização do BTN white. Ó. Se eu salvar esse cara, salvar o nosso estilo aqui também, e der aqui um F5, ó, a gente vai ver que ele não mudou nada no estilo, mas a gente agrupou ele dessa forma. Ó. Então ficou muito mais fácil. Então o que a gente poderia fazer? Ó? A gente vai ver que quando a gente for utilizar o Bootstrap, ele utiliza esse estilo de formatação aqui. Então eu poderia ter aqui um BTN Blue, por exemplo. Ó. A cor vai ser branca e o fundo aqui dele vai ser Blue. Ó. Vou salvar. Então com isso, volto lá no meu código. Se eu quisesse transformar o meu limpar campos para a minha estilização de botão azul, eu só venho aqui, eu vou manter o BTN, que ele é o padrãozinho para todos os botões, e vou jogar aqui o meu BTN Blue. Ó. Se eu salvar e vier aqui e der um F5, olha só, ele vai manter as mesmas configurações básicas do BTN que a gente fez, a borda arredondada, etc. E também vai aplicar as customizações do botão azul. Ó. Então com isso aqui prontinho, daqui em diante, em qualquer formulário que eu quisesse utilizar um botão, bastaria eu colocar BTN, espaço e o estilo do botão que eu quero. Ó. Que aí todos os meus formulários aí já obedeceriam esse cara. E imagina que você está com o teu projeto andando e você quer fazer algum ajuste ali. Você fala, não gostei dessa tonalidade de verde aqui. Queria colocar um verde um pouquinho mais suave, ó, um pouquinho mais clarinho. Ó. Por exemplo, assim. Ó. Então ele já mudou para a gente aqui no formato RGB. Ó, vermelho, verde e azul, né? Red, green, blue. Vou salvar. Se eu der um F5, ó, ele automaticamente já atualizou. E todos os formulários que utilizassem essa nossa classe de estilização aqui, o botão já sofreria ali o efeito. Tranquilo? Vamos só estilizar também aqui o nosso esqueci a senha. Ó. Então, no esqueci a senha, tem o nosso botão de reenviar a senha ali. E aqui eu vou só colocar, então, a class BTN e o nosso BTN green. Ó. Vou salvar. Quando eu for lá para esquecer a senha, está o nosso botãozinho estilizado ali também. Legal? Então é dessa forma aqui que a gente trabalha com a combinação, né, de mais de uma classe na hora de estilizar aí os nossos componentes. E por último aqui, deixa eu só trazer mais um item que é legal da gente abordar aqui relacionado a CSS, que é mudar a estilização de um objeto aqui, de um componente, com base no estado dele, ou seja, por exemplo, com base se eu estou com o mouse em cima dele ou não. Ó. Vamos ver, por exemplo, o próprio botão, ó, vamos voltar aqui. Imagina que a hora que eu coloco o mouse em cima dele, eu quero que ele troque o cursor para uma mãozinha e quero que esse verde aqui fique um pouquinho mais escuro. Ó. E a hora que eu tiro o mouse de cima dele, eu quero que ele volte ao estado normal. Para isso, olha só, eu posso pegar a minha estilização do BTN Green, vou copiar ela aqui, vou colar, e aqui a gente faz o seguinte, ó, então eu coloco o meu seletor, ou seja, minha classe BTN Green, e quero trabalhar aqui com o estado dela, vou dar 2 pontos, e aí tem os vários estados aqui, ó, e para esse do mouse over aí, a gente usa o hover, que é esse cara aqui, ó. Então esse cara aqui quer dizer que ele só vai disparar esse evento aqui quando você tiver com o mouse em cima do objeto que tiver essa classe aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu quero mudar o verde dele aqui para um pouquinho mais escuro, ó. Então vamos só fazer, por exemplo, alguma coisa parecida com isso, ó. E vamos mudar o cursor também, ó. Então, vamos estilizar aqui o cursor para hand, ó. Ou melhor dizendo, pointer, né? Que é aquela mãozinha ali. Então, ó,
Quando algum objeto meu estiver utilizando a classe btngreen e eu colocar o mouse sobre ele, ele vai ficar com a cor branca, a cor da fonte branca, a cor de fundo um verdinho mais escuro e o cursor vai ficar com o ponteiro, com aquela mãozinha, né, de clique. Então vou salvar, vou dar um F5 na página aqui, e a hora que eu levo o mouse para cá, olha só, ele passou a atualizar ali o nosso objeto. Ó, com o mouse em cima, ele muda o cursor para pointer e muda ali a cor do fundo. Ó. Então fica ainda mais dinâmico aí, né? Então só para a gente conhecer que tem aqui também essa forma de estilizar aqui, ó, com base, entre aspas, aí nesses eventos. E aí só de novo, né? Eu estou trazendo isso aqui para vocês só para a gente entender, né, o básico aqui do CSS. Mas para a gente que não é designer, para a gente que é programador, existem sites onde a gente consegue baixar estilos prontos, né? A gente pode comprar ali ou baixar gratuitamente, né, dependendo do site, algumas estilizações que trazem tudo isso pronto para a gente só escolhe aquele que a gente mais gosta, baixa toda a folha de estilo ali e já algum designer aí já deixou isso prontinho para a gente. Então, não se preocupe em que você vai ter o maior trabalho para criar isso daqui, que a gente consegue pegar isso pronto aí na internet. Tranquilo? E assim, existem várias outras coisas que a gente poderia falar sobre HTML e sobre CSS aqui também, mas vamos deixar, por enquanto, só esses conceitos básicos aqui, só para eu introduzir rapidamente aqui um pouquinho de JavaScript, aqui para o nosso projetinho, e aí depois a gente aprofunda um pouco mais do JavaScript num próximo vídeo. Mas deixa eu só trazer aqui o básico sobre JavaScript, né? Só para a gente dar essa pincelada aí. E a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que JavaScript não tem nada a ver com Java. Apesar de ambos terem a palavra Java no nome, JavaScript não tem absolutamente nada a ver com Java. JavaScript é uma coisa, Java é outra coisa completamente diferente. Então, vou começar por aí só para evitar confusões futuras. Legal? Então, o JavaScript ele é utilizado aqui nas nossas páginas web para dar vida aqui às nossas páginas. Por exemplo, para eu, quando eu clicar em algum botão, poder validar alguma coisa, ou para quando uma página é exibida, eu poder movimentar as coisas aqui na página, poder tratar com eventos aqui, o que eu quero que aconteça quando eu clicar sobre esse item, quando se eu passar o mouse sobre esse item, eu exibir aqui embaixo alguma dica relacionada a ele. Então a gente começa a trazer algumas coisas que dão vida aqui às nossas páginas, aí, aos nossos sistemas. Então é uma linguagem que vai interagir com as nossas tags HTML aí, para a gente poder realizar aí algumas ações e as ações que a gente desejar. E aí, só trazendo aqui um pouquinho mais de coisas relacionadas a JavaScript, é claro que essa linguagem ela foi se popularizando cada vez mais e ultimamente, né, as versões mais modernas de JavaScript já abrangem muito mais coisas, né? Então a gente tem softwares aí rodando 100% no back-end, rodando só JavaScript. Então ela evoluiu bastante aí. Mas legal, vamos só voltar aqui, vamos falar do JavaScript básico aqui para a gente utilizar nas nossas páginas web aqui. E é importante só lembrar que o JavaScript é um tipo ali de código que todos os browsers ali, né, a maioria dos principais browsers, na verdade, ele já consegue interpretar, né, e executar esse código aí por default. Claro que você consegue entrar no navegador e desabilitar ali a execução de JavaScript, enfim, mas por padrão todos eles já vêm habilitados, né? Então não é uma coisa que você precisa instalar nada no seu navegador, não é um plugin que você precisa colocar. Por padrão, quando você baixou o seu navegador, ele já está habilitado para executar coisas ali, né? Codificação em JavaScript. Tanto que se você abrir aqui o navegador, e todos eles têm esse recurso, ó, então eu estou aqui no Firefox, por exemplo, se eu abrir aqui aquelas ferramentas do desenvolvedor ó, com o F12, se eu vir aqui no console dele, olha só, e aqui eu consigo digitar algumas codificações. Ó. Se eu vier aqui e digitar algum código JavaScript aqui, a gente vai ver que o próprio navegador já vai conseguir compilar ele para mim. Ó. Compilar entre aspas, a gente vai conseguir interpretar e executar ele para mim. Ó. Por exemplo, o nosso show message do Delphi ali, no JavaScript eu uso um alert. Ó. Então eu dou um alert aqui, passo aqui entre aspas o que eu quero. Por exemplo, 99 coders. Ó. Coloco um ponto e vírgula no final. Se eu der um Enter aqui, nesse códigozinho JavaScript aqui no console, ó, a gente vai ver que o navegador já interpreta ele ó, e já traz aqui uma mensagem para mim. Ó. Então percebe que eu consigo rodar código JavaScript aqui sem que eu precise instalar nada. O próprio navegador já vai entender esse código aqui para a gente. Legal. Vamos fechar aqui esse cara e vamos voltar lá no nosso VS Code. Então ali basicamente o que nós fizemos foi... Deixa eu só dar um Enter aqui só para poder explicar. Então nós colocamos
a função de alerta. Dentro dela, entre aspas, aqui, eu coloquei o texto aqui que eu quero que fosse exibido, né, a mensagem, e ponto e vírgula no final para a gente encerrar ali o comandinho. Então esse aqui seria o comando, que é basicamente o que a gente faz quando a gente dá ali o nosso show message lá, né, dentro do Delphi. Basicamente ali a mesma coisa. E aí como é que eu faço então para interagir com o JavaScript, né? Como é que eu faço para injetar, para colocar código JavaScript aqui no meio dessa nossa página aqui? Então assim, eu vou entrar em mais detalhes sobre JavaScript no próximo vídeo, mas deixa eu só trazer aqui, por exemplo, ó, então imaginar que quando eu clicasse aqui no limpar campos, além de eu limpar os campos aqui, eu pudesse exibir uma mensagem para o usuário dizendo que os campos foram limpos, por exemplo. Ó. Então seria o clique aqui no meu input desse cara aqui, ó, do limpar campos. Então como seria esse cara? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para a gente poder ver. Ó. Então, ó, de cara, aqui na minha tag HTML, dentro desse cara, ela tem aqui um cara que é, por exemplo, o onClick. Ó. Então isso aqui é um atributo dessa minha tag aqui, que diz o que eu quero que aconteça quando o usuário clicar sobre esse botão. E aí aqui dentro a gente pode colocar alguma codificação em JavaScript aqui, que o nosso navegador vai conseguir interpretar isso daí. Então se eu colocar aqui, por exemplo, direto ó, um alert, e colocar aqui, entre aspas, o nosso código, ó, e aí, ó, de novo, como a gente abriu aqui aspas dupla, aqui dentro da codificação, se eu colocar aspas duplas aqui também, vai dar problema. Então ele entende se eu colocar uma aspa simples no lugar de dupla aqui dentro. Ó. E aqui eu vou colocar, exibir a mensagem para o usuário, que é, por exemplo, campos limpos com sucesso, por exemplo. Então com isso eu estou dizendo aqui para o navegador que sempre que alguém clicar nesse meu input aqui, num clique eu vou exibir aqui, vou chamar um alerta, né? Vou exibir uma alertinha com esse texto aqui. Então, Ctrl S, vou dar aqui um F5, vou escrever qualquer coisa aqui, ó, quando eu clicar em limpar campos, ó, campos limpos com sucesso, a hora que eu dou OK, ele limpa os campos aqui para a gente. Ó. Então, tá aqui um exemplo, né, de uso, claro que muito básico, né, mas para a gente já começar a ver a coisa acontecer aí, a gente começa a utilizar aqui os conceitos de JavaScript, né, dentro aqui da nossa página HTML. Claro que a gente consegue depois criar funções, criar variáveis, né? Chamar alguns endpoints nossos na nuvem através do JavaScript e assim por diante. Então a gente vai aprofundar um pouco mais aqui, mas queria só trazer aqui esse conceito básico, né, de como é que você coloca o código JavaScript aqui no meio do HTML. E só para a gente finalizar, uma outra forma então de eu não deixar o meu código aqui, né, de eu não deixar funções aqui inseridas diretamente aqui dentro das tags, poderia ser o seguinte, ó. Então aqui dentro do head da minha página, eu vou criar mais um carinha aqui, que é a minha tag script, olha só. Então eu vou só digitar aqui script e vou dar um enter. Ele já abre e fecha ela para mim. E aqui dentro do script, eu consigo colocar aqui alguns atributos para dizer o tipo desse meu script. Ó. Então eu coloco type, dentro do tipo aqui eu coloco text, barra e JavaScript. Então eu estou dizendo que aqui dentro desse meu bloquinho de scripts, eu vou colocar uma codificação no formato texto que é em JavaScript. Ó. Tranquilo? Então aqui o que eu posso fazer? Ó? Eu posso colocar aqui, definir uma função, por exemplo. Então, como que ficaria ali uma função para exibir esse alerta aqui quando eu clico no limpar campos? Ó, a gente poderia criar aqui uma função chamada, por exemplo, function. Vou dar o nome dela aqui, que é aviso. E vou receber aqui qual é a mensagem que eu quero exibir. Ó. Aí, abrir aqui a minha função. Então, basicamente, eu estou dizendo que eu estou criando uma função, o nome da minha função, qual é o parâmetro que ela vai receber, e aí eu não preciso, como a gente faz no Delphi, né? A gente colocaria aqui 2 pontos string aqui, por exemplo. Então aqui eu não preciso fazer isso, só coloco o nome da variável, abro aqui as chaves, que seria o meu begin, e fecho as chaves aqui embaixo, que seria o meu end aqui. Então tudo que tiver aqui dentro é o conteúdo da minha função. E aí, basicamente, o que a gente pode fazer aqui é jogar o nosso alerta aqui, ó, nosso alert aqui dentro, nosso alert, e jogar a mensagem para ser exibida aqui dentro, ó, e fechar esse cara com um ponto e vírgula. Então, basicamente, quando eu chamar a minha função aviso, e aí tem que tomar cuidado que ela é case sensitive, né? Se eu coloquei o A maiúsculo aqui, o ideal é que eu chame exatamente dessa forma depois, passo a mensagem e aí vou dar um alerta contendo aí essa mensagem. Então vamos lá, ó. Aqui embaixo, em vez de eu fazer isso aqui, agora eu posso fazer assim, ó. Posso fazer aviso
abro o parênteses, passo o código que eu quero aqui e ele exibe aqui para mim o conteúdo desse texto. Ó. Então vamos salvar, vamos dar um Ctrl S aqui, vou dar aqui um F5, quando eu clicar aqui no, deixa eu digitar alguma coisa aqui, clicar em limpar campos, campos limpos com sucesso, dou um OK e ele limpa, olha só. Então eu só tirei daqui a minha funçãozinha alert aqui e joguei ela para uma outra função. Porque aqui dentro eu posso fazer outras coisas, poderia fazer alguma conta, poderia buscar essa informação em algum endpoint meu e etc. Então eu estou só tirando, né, igual nós fizemos aqui com a codificação do CSS, estou tirando essa codificação de dentro das tags aqui, estou jogando isso aqui para cima, para a gente poder utilizar esses scripts em JavaScript de uma forma separada, que ele não fique misturado, né, muito misturado aqui com as nossas tags. Tranquilinho? Então, só para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou finalizando, né, por aqui. Então, a gente viu basicamente aí os conceitos de CSS, né, conceitos básicos de CSS, e começamos a ver alguma coisa aqui também de JavaScript. E aí, no próximo vídeo, a gente aprofunda mais no JavaScript aqui, vamos trazer os tipos de dados, né, que tem dentro dele, e outras coisinhas mais que é importante a gente entender quando a gente está começando aí, mergulhando no mundo aí da programação web. Então, todos esses arquivinhos aqui eu vou deixar disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo. Tem um link para você fazer o download e o link também para você participar aí das minhas listas de conteúdo do WhatsApp e também do Telegram. Então, e aí, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou, né? Para eu entender que eu devo continuar aqui com essa série de vídeos aqui de programação web. Tranquilo? E não esquece de deixar um comentário aqui para mim dizendo o que você está achando, dizendo se você já programa em web, o que você já faz, se você já tem algum sistema web rodando no ar, enfim. Deixa aqui seu comentário, interage aqui com os nossos vídeos, que isso é bem importante para mim. Tranquilo? Então um forte abraço para você aí e a gente se vê no próximo vídeo.